Hoje, o tema do culto é domínio próprio. E muitas vezes, na verdade, o domínio próprio ele está relacionado às nossas vontades, né? A gente conseguir dominá-las, né? É o domínio das nossas vontades. E como foi lido no texto bíblico hoje aqui no início do culto, ele fala muito que a nossa vontade é má, a nossa vontade sempre é inclinada para nos afastar de Deus. Essa é a vontade da nossa carne. E nós vivemos uma luta diária com relação a isso. É a luta da carne contra o espírito. É essa luta interna que nós temos dentro de nós. E eu vi recentemente uma ilustração que tem muito a ver com o que vai ser trabalhado hoje. Fala sobre uma garrafa de água que, quando ela está cheia de água, né? Mas à medida que a água vai sendo derramada, aquele espaço não vai ficando vazio, ele vai sendo preenchido de ar. Assim também é como se fosse a nossa vida. A nossa vida é como se fosse aquela garrafa que, quando nós estamos cheios de nós mesmos, das nossas vontades, do nosso eu, do nosso orgulho, nós não temos espaço para sermos preenchidos pelo Senhor. Mas à medida que nós nos derramamos, à medida que nós nos dispomos de quem nós somos, à medida que nós lançamos fora todas as nossas vontades, todo o nosso eu, todo o nosso querer, aí sim o Espírito Santo tem liberdade, tem espaço para agir nas nossas vidas. Muitas vezes a gente não dá espaço, a gente vive preenchido pelas nossas próprias vontades. Não, mas é a minha vontade, é o meu querer, é a minha vida. E a gente não dá espaço para o Senhor agir nas nossas vidas. Esse hino fala sobre isso, sobre nós subjugarmos, na verdade, e colocarmos debaixo do poder de Deus e do amor de Deus as nossas vontades. E aí o Senhor vai nos abençoar. Fique de pé e vamos louvar a Deus juntamente conosco. Aproveite esse momento, não para passar mais um louvor ou simplesmente para cantar, mas aproveite esse momento para se derramar na presença do Senhor. Na verdade, para você se confessar ao Senhor. Pense nesse momento, feche os seus olhos e pense sobre tudo que você tem feito, sobre todas as suas vontades que têm sido feitas e que estão em desacordo com a vontade do Senhor. Pense em tudo aquilo que você tem se enchido. E se não for da presença de Deus, que você possa lançar fora nessa noite todas as suas vontades, todo o seu querer, para dar espaço para o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado.
nós possamos abrir mão de tudo aquilo que nós somos, que nós possamos nos dispor de toda a nossa vontade, de todo o nosso querer, para que nós possamos servir ao Senhor. Aleluia! Oh, só pra te adorar, Senhor, Senhor, quebra o nosso orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluia. E depois que nós nos rendemos aos pés do Senhor e nos dispomos de tudo aquilo que nós somos, nós podemos dizer: Senhor, faz-nos um vaso novo. Porque não é nós que consegue fazer isso, não é eu na minha própria vontade, não é você com a sua própria vontade que você consegue ter a sua vida transformada. É só Ele, Ele é o oleiro, Ele é quem pode nos moldar. A gente só pode nos dispor da nossa vontade, a gente só pode abrir mão, mas a obra na nossa vida, quem faz é Ele. Aleluia. E que nessa noite você já tenha a oportunidade de ter se confessado ao Senhor, possa agora dizer: Senhor, transforma a minha vida, Senhor. O Senhor é quem me criou, o Senhor é quem me formou, o Senhor é o oleiro e eu sou o barro. Ah, Senhor, se for necessário, me quebra, amassa e faz de novo, mas que seja para a tua glória, Senhor, que seja para a glória do teu nome, que tudo que eu faça, que tudo que eu fale, que toda a minha conduta seja para glorificar o teu nome. Aleluia. Oh, aleluia. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra-nos, Senhor, quebra a minha vida e faça de novo, oh Senhor. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu quer, Senhor amado. Ele é o oleiro, nós só o barro. Tu és oleiro e eu o barro. Quebra a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. O que nos alegra, meus irmãos, é sabermos que o Senhor, Ele não desiste de nós,
que mesmo nós sendo falhos, pecadores, Ele ainda pode nos moldar e nos transformar, nos pegar um vaso qualquer e nos transformar em um vaso de honra, em um vaso que glorifique o seu nome. Aleluia, que você possa nessa noite agradecer a Deus, porque Ele está aqui, porque Ele é o oleiro e Ele pode transformar a tua vida. Você não é um caso perdido, eu não sou um caso perdido. Graças a Deus que o Senhor tem cuidado de nós e que à medida que nós nos colocamos como barro em suas mãos, Ele tem toda a liberdade, a sabedoria, o poder para nos fazer da forma que Ele quiser. Aleluia, cante mais uma vez comigo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus, irmãos, a presença do Senhor é real, nós sentimos ela aqui nesse momento. Eu tenho certeza que você também tem sentido que o Senhor está aqui e Ele quer transformar a sua vida, Ele quer transformar você, basta que você dê lugar. Agora iremos, irmãos, para a palavra do Senhor. Irmão Adonias vai trazer uma mensagem, você mesmo sentado, feche os seus olhos, curve sua cabeça e ore comigo. Santo de Israel, olha o teu servo, Senhor amado, que vai trazer a tua palavra nessa noite. Abençoa ele, Pai, para que ele possa trazer tudo aquilo, Senhor amado, que vem de ti. Que nós possamos ser confrontados nessa noite, Senhor amado. E que possa haver mudança na nossa vida, através da tua palavra. Santo de Israel, fica conosco. É tudo que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos felizes por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de juntos estudarmos a sua palavra, aprendermos dele, sermos visitados por ele. E nós estamos felizes especialmente por tudo que o Senhor já fez essa noite. Se você, desde o primeiro momento deste culto, desde os primeiros minutos, tem se ligado com os céus, você já sentiu a presença de Deus? É real, Ele está no nosso meio. Não só se sentirmos ou deixarmos de sentir, o fato é que Ele prometeu que estaria conosco. E de repente talvez você esteja olhando para alguém do lado que já está emocionado, já foi às lágrimas, já está sentindo a presença de Deus. Você está dizendo, mas eu não estou sentindo. Eu quero lhe dizer que Ele fez uma promessa. Independente de você sentir ou não, o nosso Deus está no nosso meio. Irmão, mas eu quero sentir. Aí eu digo para você, se liga com os céus. Esquece quem está do lado. Começa a dizer, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Fala comigo. Me visita através da tua palavra. É o desejo do nosso Deus nos visitar, estar no nosso meio, se relacionar com o homem. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, nós finalmente chegamos ao final desta série de mensagens. 9 meses que nós estamos aqui, quase uma gestação, ou melhor, uma gestação, trazendo mensagens sobre o fruto do Espírito. Foram 9 mensagens até agora e nós encerramos hoje essa série de mensagens com domínio próprio. E uma mensagem dolorosa. Foram mensagens que, especialmente para mim, que as preparei, fui desafiado em diversas áreas. Preparava a mensagem e era esbofeteado, às vezes, inclusive, perdendo o domínio próprio. Olha que coisa interessante. Hoje eu vou falar sobre domínio próprio, mas não foram poucas as vezes esta semana que a gente desliza, diz o que não deve dizer,
age como não deve agir. E a gente se pergunta, mas por que isso? Porque em nosso corpo ainda há uma natureza pecaminosa, há uma natureza inclinada a fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Mas quando o seu Espírito em nós nos domina, toma o primeiro lugar, é a direção, aí já não somos nós, é o Espírito do Senhor que age em nós e através de nós. Domínio próprio é a mensagem que nós iremos falar hoje. Eu quero conversar com você sobre mais esse gomo. Eu já lhes falei por diversas vezes que quando penso no fruto do Espírito, eu penso no singular. Eu penso como uma laranja ou uma tangerina composta por vários gomos. E esses gomos representam cada uma dessas características, aspectos do fruto do Espírito, que são eles: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, fidelidade e, por fim, domínio próprio. Paulo escreve isso à igreja da Galácia. Era uma série de igrejas da Galácia. Ele intitula os Gálatas. E ele escreve com um único intuito. Nós falamos isso na sexta-feira agora, quando pregamos sobre o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Paulo escreve àquela igreja para dizer que Cristo Jesus, a lei do Espírito, o sacrifício salvífico de Cristo na cruz, é o mais do que suficiente para nos remir da perdição eterna. E agora Paulo coloca no coração dos Gálatas algo que o Espírito Santo do Senhor pode fazer na vida do homem mesmo frágil. O que é, irmão? Conduzi-lo, ajudá-lo, consolá-lo. Quando Jesus Cristo esteve nessa terra, os seus discípulos, após ressuscitar os seus discípulos, mas mestre, não vá. E Jesus explica e diz, mas se eu não for, ele não virá. Ele quem, Senhor? O Consolador. É o amigo Espírito Santo. Eu sei que tem vezes que você deve se achar sozinho e dizer, meu Deus, mas todos me abandonaram. Eu quero dizer para você, em você, dado como um penhor. Você sabe o que é um penhor? Se você quer tirar um dinheiro, por exemplo, em algum banco, às vezes você leva um bem e penhora. Você dá aquele bem como garantia de que você vai pagar o dinheiro. Assim o Senhor fez conosco. Ele colocou o seu Espírito em nós, como penhor, como segurança, que Ele nos viria buscar para levar-nos para morar junto dEle. É essa viva esperança que o povo de Deus tem, meus irmãos. E eu quero dizer que com essa série de mensagens, a nossa consciência foi tomada por 4 verdades básicas. São elas: a primeira, o ser humano é frágil. A leitura oficial, lida em Romanos 7, capítulo 7, do versículo 14 ao 24, é um clamor do apóstolo Paulo, dizendo, mas como pode eu saber o que tenho que fazer e ainda assim errar? É isso que Paulo estava dizendo. Ele disse, miserável homem que sou. Ele brada no versículo 24, dizendo, eu sou miserável, eu tento agradar o meu Deus, mas ainda assim deslizo. Não está na minha capacidade vencer as dificuldades impostas muitas vezes pelo mundo, pelo diabo e pela minha própria carne. Paulo chega à conclusão, escrevendo aos Gálatas, que por ele mesmo, na força do homem, na força da sua própria vontade, você não vai vencer. Você não vai vencer. Agora, quando você se declara rendido, ele diz, Senhor, eu sozinho eu não consigo, mas o Teu Espírito em mim me encoraja, me capacita, me reveste para vencer as ciladas do inimigo e persistir firme na caminhada. Quantos de nós não já deslizou e disse, meu Deus, mais uma vez, ou eu errei de novo, eu tinha prometido que não ia fazer mais isso, eu tinha dito que não ia responder mais, eu prometi ontem que ia mudar, e aí mais uma vez nós erramos, porque as suas promessas, meus queridos, sem o Espírito do Senhor, elas são promessas vazias, é promessas de homens. Veja só que quando chega o final do ano, todo mundo faz uma lista de promessas, sim ou não? Esse ano vai ser diferente. Esse ano eu saio, esse ano eu faço um curso, esse ano eu emagreço,
Esse ano eu vou fazer uma atividade física. Faz uma listinha de promessas. Quando chega no meio do ano, dá vontade de rasgar já, porque tantas coisas que não foram cumpridas, porque foram na força do homem. Mas quando nós nos rendemos ao Espírito do Senhor, e essa série de mensagens vai mostrar para você e para mim, nós somos frágeis. Aqui nós temos o apóstolo Paulo, que todo mundo diz, Paulo, e ele estava dizendo, tem um homem dentro de mim, que anseia para fazer aquilo que a palavra de Deus condena. Tem um ser em mim, uma carne em mim, que abomina, mas ainda assim faz. Sabe que está errado, mas ainda assim cede. E agora ele está em conflito. E agora brada dizendo, miserável homem que sou. Rendido, frágil. É verdade que no Éden, e nós cremos, o homem tinha a capacidade de escolher. Teologicamente nós chamamos isso de livre-arbítrio. A capacidade de escolher o certo e o errado. Foi dado ao homem essa capacidade. Mas o homem fez a sua escolha. E que escolha foi essa? Escolheu se afastar de Deus. Escolheu cair. Quando nós falamos em queda, para você que talvez esteja nos visitando, quando nós falamos em queda, nós falamos de desobediência a uma ordem direta de Deus. Quando nós dizemos Adão caiu, é porque ele se rebelou em desobediência àquilo que Deus disse para ele não fazer. Deus diz, não faça isso, ele foi lá e fez. Quando ele fez isso, ele fez a sua escolha. Ele disse, olha, a vontade de Deus é essa, mas eu vou fazer diferente. Então ele caiu e se aprofundou na queda. E aí agora nós temos um homem sem Deus, sem capacidade de escolha. Que é isso, irmão? É verdade isso. Veja só. Conheça alguém que é dado ao vício, que já prometeu diversas vezes largar e não consegue. Por quê? Ele não se sente mais capaz de escolher. Ele agora é um escravo. Escravizado pelo pecado. Escravizado por aquilo que foi colocado sobre os seus ombros. Ele perdeu a capacidade de escolha. Se tornou um escravo do pecado, do mundo e do diabo. A raça humana vive isso. Aqueles que estão lá fora, que não conhecem Jesus, não têm a capacidade de escolha. É por isso que nós, como igreja, temos que sair e avançar e apresentar Jesus e dizer, olha, Jesus pode te dar a oportunidade de escolha. Você que já confessou Jesus como Salvador, pode escolher caminhar com Ele ou não. Foi restaurada a sua capacidade de escolha. Mas alguém que vive distante de Deus, ele está rendido ao pecado e vive naquela vida ali escravizado. E o escravo não tem vontade. O escravo, ele não tem direito. O escravo simplesmente está rendido àquela forma de vida. Eu conheço diversas pessoas que por elas mesmas tentaram tantas vezes largar o vício. A bebida, o cigarro, a prostituição. Gente que tentou ser fiel, mas sozinho não vai conseguir. Porque na força do homem, na habilidade de escolher do homem, ele não vai ser capaz. Porque o ser humano é frágil. E Cristo sabendo disso, Deus sabendo disso, o que é que Ele faz? Ele envia a graça de Deus manifesta em Cristo. Agora o homem não tinha capacidade de escolher. O homem não tinha habilidade para sair desta vida, deste ciclo vicioso. Então o segundo ponto que nós entendemos nesta noite é: a graça de Deus se manifestou em Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Em Cristo agora nós não somos mais rendidos ao pecado. Nós somos resgatados. Como diz a canção, resgatados fomos para nunca mais pecar. Que glória ao nome do Senhor. É por isso que João registra as palavras de Jesus assim, olha, Jesus respondeu, João 8, 34 ao 36, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Se Cristo Jesus, se você render a sua vida a Ele, e Ele te libertar, aí sim você é declarado livre. Livre pelo Senhor, livre para escolher, livre para se render a Cristo Jesus e dizer não ao pecado. Antes, nós vivíamos aprisionados, rendidos. Agora, o pecado já não tem poder decisivo sobre nós. Nós erramos, nós vacilamos,
mas somos livres para dizer: eu vou me livrar disso. O Senhor tem perdão para mim. Eu posso recorrer a Jesus e o seu Espírito vai me ajudar. Terceiro ponto: libertos das algemas do pecado, temos condições de escolher entre a vida e a morte. Deus se manifesta exatamente isso, fazendo de nós livres pelo seu Filho. Agora nós somos livres para escolher, para dizer não para a sedução do mundo. A tentação vai embora? Não. Nós, como crentes na pessoa bendita de Jesus, ainda somos tentados. O inimigo das nossas almas sabe a nossa área de carência e vai tocar nela. Aliás, é assim que nós somos, é assim que nós vivemos. É por isso que Jesus diz: filhinhos, no mundo tereis aflições. E parte dessas aflições são lutas. Que tipo de lutas? Tentações que a nossa carne deseja, mas o nosso espírito abomina. Que o nosso corpo quer realizar, mas nós sabemos que desagrada ao nosso Senhor. E muitas vezes nós seremos tentados no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso ambiente de estudo, no nossos ciclos de amizade. Mas agora em Cristo nós temos condições de dizer: não, eu não vou ceder. Não, eu não desejo isso. O meu desejo é glorificar o nome do Senhor. Temos condições de optar na força do Espírito do Senhor. Paulo escreve aos Colossenses 3,15 dizendo o seguinte: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E aí ele vai falar sobre a área, que é uma área muito delicada, de acordo com tudo que a mídia muitas vezes coloca para nós, os apelos que tem aí nos comerciais, nos banners, nos cartazes, nos outdoors que você encontra por aí, que ele disse: faça morrer a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus, a ganância, que é a idolatria. Paulo estava dizendo o seguinte: faça morrer. Há em você condições na força do Espírito de Deus para fazer morrer aquilo que muitas vezes a nossa carne deseja. Nós somos instruídos pelo apóstolo agora a tirar as nossas vestes de pecado, vestes que não agradam o Senhor, mas sozinhos não conseguiremos. Só seremos capazes de fazer isso amparados pelo Espírito do Senhor nos capacitando. Temos capacidade de dizer não. E o que passa disso? É uma espécie de sem vergonhice espiritual. Quando agora que eu tenho capacidade de dizer não, vivo cedendo aquilo que o diabo coloca na minha frente, o mundo e a minha carne. De modo que se Cristo me capacitou para agora não mais viver rendido ao pecado, e ainda assim eu insisto em estar pecando, já é uma escolha minha. O que eu posso fazer é viver uma vida vitoriosa que Cristo tem para nós. O fato é, irmãos, que nós só não abraçamos esta vida vitoriosa que Cristo tem para nós, se nós de fato não quisermos. Você vai dizer: irmão, mas que palavra dura, que palavra direta. Mas não é só uma palavra dura, é uma palavra de esperança. Eu estou dizendo que você que crê em Cristo Jesus já não precisa mais viver rendido ao pecado. Você agora tem a opção de dizer: Jesus, me acode. É por isso que Paulo escreve aos Coríntios dizendo o seguinte: não veio sobre vós tentação senão humana, e junto com a tentação também vem o escape. Ali Paulo estava dizendo que o Senhor não nos tentaria, não nos permitiria tentar além daquilo que nós podemos suportar, mas ainda assim Ele nos daria o escape, a forma para vencer, a forma para fugir, a forma para lidar com as situações que muitas vezes nos tenta e nos faz querer errar e nos lançar no pecado. O Senhor providenciou o seu Espírito como um alerta, como um sinal de Cristo em nós, para que nós sejamos capazes de fugir das investidas do inimigo. São palavras de esperança, porque a graça é a provisão de Deus. E é interessante, irmãos, que nós precisamos tomar posse da vida eterna, mas também precisamos tomar posse da graça que há em Cristo Jesus, para vivermos a nossa vida diária longe do pecado. O fato é que eu poderia te perguntar para você e dizer assim: você quer ser livre da condenação eterna, do inferno? Você me diria sim. Eu digo: eu tenho uma receita para você: entregue a sua vida a Jesus.
Mas eu poderia também ser mais enfático e dizer: quer ser livre do vício e do pecado diário? Entregue a sua vida a Jesus. A nossa vida entregue ao Senhor não só nos livra da condenação do inferno, mas também nos livra de uma vida constante no pecado. O seu Espírito em nós nos capacita pela glória do seu nome para vivermos para a glória do Filho de Deus. Cristo não foi àquela cruz, irmãos, apenas para nos livrar da condenação eterna, mas Ele foi também para nos livrar dos pecados diários, que muitas vezes nós somos inclinados a cometer. Agora em Cristo, com uma vida rendida a Ele, a tentação vai bater na porta, e nós vamos olhar e dizer assim: não, porque eu prefiro o Filho de Deus. Eu tenho um dono, tenho um selo do seu Espírito em mim. Louvado seja o nome do Senhor. É nessa perspectiva, irmãos, que nós conseguimos falar sobre domínio próprio. E para isso eu quero conceituar: domínio próprio não é autoajuda, não é a sua capacidade de autoconsciência, um coach espiritual lhe traçando estratégias para você sozinho vencer as ciladas do inimigo. Domínio próprio é uma capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus para não escolhermos a nossa vontade, mas escolhermos a vontade de Deus. Domínio próprio é você olhar e dizer assim: não, porque desagrada ao Senhor. Eu desejo, eu gostaria de fazer, mas agora eu me domino pelo Espírito do Senhor e já não desejo mais aquilo que a minha carne quer, mas eu desejo agradar o Filho de Deus. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, de uma ajuda do alto, de um Salvador, e é o seu Espírito em nós que nos capacita, que nos dá essa capacidade para nos rendermos à vontade do Senhor. Quer saber algo interessante? Jesus Cristo, quando Ele está ali no Getsêmani, no jardim, com o seu coração destroçado, sabe o que é que Ele fala para Deus? Ele fala o seguinte: meu Pai, Mateus 26:39, se possível for, afasta de mim esse cálice. Sabe o que é que Jesus estava fazendo? Ele estava expressando a sua vontade diante de Deus. Ele estava dizendo: meu Pai, eu sei o que eu vou enfrentar. Como homem eu sei o sofrimento que eu vou ter. Se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Não permita que isso aconteça. Mas aí você poderia dizer: mas Jesus, fugindo daquela cruz, mas como pode? Mas Ele completa. Ele se domina. Ele diz assim: contudo, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso é domínio próprio. É você às vezes ser sincero diante de Deus: Deus, eu gostaria disso. Senhor, eu estou me sentindo atraído por isso. Mas contudo, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não seja feito como eu quero, mas como tu queres. É um sentimento legítimo, é lançado. Deus sabe o que Deus fez com Jesus quando Ele lançou essa proposta para Jesus, para Deus? Deus ouviu, não retrucou o Senhor. Ele não retrucou Jesus, Ele ouviu. Era um sentimento. Você sabe como é que você lida com um sentimento? Você respeita. Às vezes nós vamos encontrar situações dentro das nossas igrejas, especialmente a juventude tentada, atraída pelas coisas que o mundo oferece. E eu não posso pegar uma Bíblia e tacar na cabeça do jovem e dizer assim: ó, você é crente, toma. Eu tenho que estender a mão e dizer assim: eu sei que esse sentimento existe, eu sei que esta vontade existe, eu sei que o teu corpo deseja determinadas coisas. Coloca isso diante de Deus, como Jesus fez. Disse: Senhor, eu estou desejando, mas eu não quero cometer, eu não quero praticar. Eu quero que a minha vontade seja submetida à tua, Senhor. Churi canta lá, mano. O Espírito se compadece de nós, das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Isso é domínio próprio, irmãos. É estabilidade que nos dá o Espírito do Senhor para dizermos não às propostas, aos sentimentos, aos desejos e vontades que muitas vezes nos assolam. É dizer assim: Senhor, é isso que eu quero, é o que eu sonho, é o que eu penso, este tem sido a minha luta, mas eu não quero isso, eu quero a tua vontade.
cumpre em mim o teu querer. Esse tem que ser a nossa oração, a nossa declaração. E é verdade que você que caminha com Jesus há algum tempo, já fez diversas renúncias. Você que já caminha com Jesus há algum tempo, certamente já renunciou muita coisa que o mundo ofereceu, que a sua carne desejou. Isso é bom, porque nós que somos filhos de Deus, nós temos que viver como aqueles que têm um nome escrito no livro da vida. Mas ao mesmo tempo ainda existem muitas coisas que nós precisamos renunciar para estarmos mais perto do Senhor. A pergunta é simples: vale a pena? Você que já experimentou a presença de Deus na tua vida, qualquer coisa que muitas vezes nos satisfaça por um pequeno espaço de tempo é infinitamente menor do que sentir a real presença do seu Espírito em nós, nos capacitando, nos guiando. Por isso que não é um peso para nós trocarmos prazeres passageiros, momentâneos, pela presença real, constante do seu Espírito em nós. Eu quero falar sobre exercício do domínio próprio. Eu quero ser mais prático agora. Até então eu falei de algo muito conceitual, talvez muito pouco palpável, abstrato, um pouco abstrato para você, que você não consegue dizer, mas do que ele está falando? Deixa eu ser mais claro. Eu quero falar sobre domínio próprio na vida financeira. Toca em muita gente. Porque muita gente vive uma vida descontrolada nas suas finanças. Não tem domínio. E sabe por quê? Porque vive um padrão de vida mentiroso. Vive um padrão de vida que não consegue manter para impressionar outras pessoas. A sociedade está cheia disso. O Instagram, quem usa redes sociais, está cheio disso. Pessoas felizes numa foto, mas tristes na maior parte do tempo. Pessoas que vivem para se comparar, se marcando e se mostrando que estão viajando pelo mundo, quando muitas vezes nem estão. A área financeira, e eu estou falando para famílias aqui também, tem sido talvez o calo no sapato de muita gente. Alvo, ou principalmente o assunto de conflitos familiares. O marido quer uma coisa, a esposa quer outra. Eu quero dizer em nome de Jesus, tenha domínio próprio nesta área. Não deixe o inimigo das nossas almas sapatear ou cirandar dentro da sua família por descontrole financeiro. Seja aquilo que você tem condições de ser. Porque os filhos de Deus não vivem para impressionar o mundo, mas vivem para a glória de Deus. Nós falamos disso numa escola bíblica, e eu disse para você, se você pegar a cédula da moeda real, do dinheiro real, você pega uma cédula de R$2, existe lá uma frase: Deus seja louvado. Aplique isso na sua vida, quando você pegar o dinheiro e tirar do seu bolso, as suas compras, aquilo que você emprega, os seus recursos financeiros, que seja para que Deus seja louvado, que seja para a glória de Deus. Nós, como filhos de Deus, devemos viver pensando não nesta terra, mas pensando nas mansões celestiais que esperam seus filhos para a glória do nome do Senhor. Mas existe também outra área que tem sido um alvo de grande dificuldade: descontrole no comer e no beber. O pastor Armando Bispo, da IBC, Igreja Batista Central de Fortaleza, ele conta uma experiência que ele vivenciou, que ele chega num determinado local, está um homem fumando. E esse homem começa ele não conhecia esse homem. E esse homem começa a conversar sozinho, dizendo assim: rapaz, olha eu aqui de novo, estou fumando de novo. Eu tinha decidido parar ontem, já estou aqui de novo. Aí olha para o pastor Armando Bispo e diz: eu tenho que parar, não é? E o pastor responde: não, você não tem que parar. Você tem que ir atrás da causa que te leva a fumar. O fumar, essa compulsão por beber, comer, fumar, se embriagar, é às vezes apenas um sintoma de um vazio existencial. É falta de Deus, é a ansiedade que o mundo aí carrega. E ansiedade é apreensão acerca do futuro. É incredulidade, porque eu, como filho de Deus, não creio
que o Deus que eu sirvo está com suas poderosas mãos guiando a minha vida. Apesar de cantar aquela música com ênfase e dizer, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. É bem verdade que na prática, nós não cremos o suficiente. Na prática, nós vivemos ansiosos com as coisas que vão vir ainda. Mas o Filho de Deus te diz nesta noite, acalma o teu coração. O que eu tenho para ti está guardado. Churi anda lá, mas churi anda errado. E canta lá, manás. Confia no Filho de Deus. Você não pode acrescentar um palmo na tua estatura, um fio de cabelo na tua cabeça. Mas se você depender de Deus, acalmar o seu coração, você vai viver uma vida para a glória do Filho de Deus. Aleluia, aleluia. Ainda existe uma outra área. Nós já falamos sobre finanças, falamos sobre no comer e no beber, mas existem também uma dificuldade que tem maculado e tem sido algo que tem muitas vezes afligido mesmo aqueles que vivem dentro da casa de Deus, que é a área sexual. Eu estou falando para famílias. O domínio próprio, ele é o oposto da compulsão. Paulo recomenda aos solteiros e aos viúvos que casem para não viverem abrasados, para não viverem fornicando, ou não viverem desagradando o Senhor nesta área, tendo privilégios que só é permitido àqueles que têm um matrimônio adquirido. Porque o que a juventude hoje, infelizmente, que está aí fora, e muito tem atacado a nossa igreja, é querendo viver privilégios de casados enquanto estão solteiros. Mas o prazer sexual, a vida sexual é para ser desfrutada dentro da aliança de um casamento. Não mudou, a palavra de Deus ainda instrui deste modo, de modo que os solteiros devem se guardar para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Paulo vai escrever, dizendo aos coríntios, que o atleta, aquele que corre, aquele que segue um regime de esporte, ele reduz o seu corpo à servidão. Você conhece algum atleta? Eu não conheço atleta que tem uma vida desregrada. Ele tem ali os seus dias de praticar o seu esporte. Ele tem uma alimentação balanceada. Para quê? Para que ele mantenha o seu peso, porque ele é um competidor. Ele subjuga o seu corpo à servidão. Por isso Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 9, versículo 25, dizendo assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que Paulo estava dizendo é, aqueles que treinam, que são esportistas, eles fazem às vezes para ganhar uma posição numa classificação num ranking nacional, ou para ganhar uma medalha. Nós, quando reduzimos o nosso corpo à servidão, nós reduzimos esperando receber do Cristo, Filho de Deus, coroa de vida eterna, receber do Senhor a seguinte declaração: vinde bendito do meu Pai, recebei por herança aquilo que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Se você não tem essa esperança, você vai viver como um perdido. Ah, meus irmãos, nós vivemos para a glória do Filho de Deus. E aí eu quero especialmente me dirigir à juventude. Garoto, garota, não se prenda a um jugo desigual com os infiéis, com aqueles que não seguem o nome de Jesus. Por mais que ele seja um gatinho, como às vezes a gente diz, né? Uma gatinha, se ele não é ovelha, ele não serve para você. Em vez de você adentrar a um relacionamento íntimo, estabeleça um relacionamento íntegro. Não se envolva emocionalmente. Leve-o a Cristo, testifique da verdade. Namoro é coisa séria, especialmente para aqueles que são filhos de Deus, porque é um compromisso para casamento. Dado este alerta, eu lhes digo, talvez você olhe para mim e diz: irmão, poxa, também, né?
para que eu fui entrar nessa igreja? Ô, rapaz, esse negócio de esperar é a maior furada. A concorrência aí, irmão, está desleal, porque você não sabe, você está casado. Mas a gente aí que está na prova, só a gente sabe. É assim ou não é? Aí você diz também, antes tinha 10 me procurando, agora não recebo mensagem de ninguém. O WhatsApp parado, nada de contatinhos, né? Eu estou ligado, né? Sou antenado. Mas eu quero lhe dizer, irmãos, que muitas vezes o diabo quer lhe dar um lote, quando Deus tem a terra toda para você. O diabo chega assim e diz, olha, pega esse aí, ó. Se você não pegar, outro pega. Tem aquelas promoções de venda de lote? É os últimos, as últimas unidades. Venha logo, dividimos em 10 vezes para você. A entrada nem precisa dar. Compre logo esse lote. Se você não quiser, eu já tenho outra pessoa. Não caia nessa de corretor do capeta, não. Diga assim, eu tenho fé suficiente para esperar o meu Senhor me dar o melhor. O meu Senhor tem o melhor para mim. Moça, às vezes as mulheres estão mais aflitas com isso. Espera no teu Senhor. Ele é o mais interessado que você tenha um companheiro que glorifique o seu nome. Irmão, coisa ruim é você entrar, e eu já atendi muita gente para lhe dizer isso. É você entrar num relacionamento e achando que era uma coisa maravilhosa, e depois aquele rapaz ou aquela moça não ter a visão do reino de Deus. Você desejar ardentemente servir ao Senhor e não poder porque o marido não quer, a esposa não quer. Então se acalme, Deus tem o melhor para você. E ainda lhe digo mais, tendo em vista que os cristãos, os jovens têm sido atacados por conceitos, às vezes dentro da universidade, o colega do lado tem uma vida já sexual ativa e muitas vezes fica influenciando. Mas eu quero lhe dizer, irmãos, especialmente aos jovens, quando você é jovem, cede aos desejos do seu corpo, o seu caráter ele é formado e moldado, de modo que cada ato pecaminoso que você comete se torna mais fácil repeti-lo. Porque eu sempre digo, quando eu oriento os jovens, eu digo, intimidade ela não dá passos para trás. É uma via de mão única. Cada intimidade, se antes, cada contato, cada intimidade, ela só vai avançando. Não caia nessa. As barreiras de restrição, quando você começa a se envolver nisso, muitas vezes elas vão caindo, e aí os seus conceitos começam a mudar. E aí antes, quando você dizia e reprovava determinadas atitudes, você passa a dizer, mas não tem nadinha. Todo mundo faz. Tem nadinha, é besteira da igreja, nós estamos no século 21. Eu quero dizer que integridade e santidade não mudaram. As palavras do Senhor, dita no arraial de Israel, lá em Josué 3,5, quando ele diz assim, santificai-vos, e amanhã eu farei maravilhas no vosso meio. O caminho da santificação ainda é um caminho que atrai a presença de Deus. Jovens santificados, limpos, com as roupas limpas diante do Senhor, ainda atrai a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A sua decisão deve ser a seguinte: não darei um passo, porque a graça me libertou. Fico onde estou e não cedo às ofertas da carne, do mundo e do diabo, porque eu confio no meu Senhor. Quarto ponto, eu já estou caminhando para o final, irmãos. Entretenimento. Aí você diz, o que, irmão? Entretenimento, diversão, lazer. Eu preciso, irmão, de domínio próprio nessa área, é mesmo? Precisa. Sabe por quê? Eu considero que talvez um grande desafio da igreja atual não seja com a tentação. Nós que caminhamos com Cristo há algum tempo e temos uma maturidade cristã, nós estamos às vezes preparados para entender e identificar as ciladas do inimigo. A gente sabe aquilo que desagrada a Deus. Quando nós fazemos de teimosos. Mas nós sabemos que às vezes um ciclo de amizade, de ímpio que só fala palavrão, nos leva a ter comportamento semelhante. Nós sabemos que determinadas amizades nos tornam menos cristãos. Sim ou não? Nós sabemos. Nós sabemos onde nós erramos, o Espírito Santo nos alerta. Então, às vezes, tentação não é o nosso problema. Sabe qual é o nosso problema? Distração.
O inimigo tem investido nesta área, na vida de muito crente. Sabe por quê? Porque tentação, quando eu cedo, eu estou pecando contra Deus. E distração não necessariamente é pecado imediatamente. Você diz, não, mas é só o celular, o que tem? Eu só estou olhando aqui, me atualizando. Tem nadinha o teu Instagram, besteira. Eu não estou dizendo para você trancar o seu Instagram. Estou dizendo que muitas vezes nós estamos distraídos. E é pelo fato dele não ser um pecado necessariamente que muito cristão tem enveredado por isso aí. A distração está às vezes no excesso de tempo que eu gasto com determinadas coisas. E sabe qual é o parâmetro? É quando eu comparo o tempo que eu gasto, só para dar um exemplo, nas redes sociais e o tempo que eu gasto na oração, na leitura da palavra de Deus, no jejum. Quando você estabelece esse parâmetro, você vai dizer, eu estou pecando. Porque eu estou trocando as coisas de Deus por coisas secundárias, que muitas vezes não são pecado as coisas secundárias, mas a troca ela se torna pecado, porque eu tenho preenchido a minha vida com excesso de coisas que minam o tempo que eu dedicaria para o reino de Deus. A distração, ela tem acabado com a comunhão de muitos irmãos, já não encontram tempo para visitar uns aos outros, já não encontram tempo para ter comunhão com a palavra, já não encontram tempo para fazer um culto doméstico, já não encontram tempo para falar com o cônjuge, com os filhos. Estão ocupados demais, se atualizando das coisas da terra. Sabe qual é o problema das redes sociais? É que elas nos tornam informados, conhecedores de tudo que se passa no mundo, mas ignorantes acerca daquilo que se passa nos céus. Para se comunicar com os céus, a tecnologia ainda não avançou. Continua sendo joelho no chão, oração, jejum, leitura da palavra de Deus. Essa verdade é algo que nós precisamos entender e praticar. Paulo alerta ao jovem pregador Timóteo. Paulo diz assim, Timóteo, nós vivemos tempos trabalhosos. Os últimos dias são dias trabalhosos. Por que, Paulo? Simples, Timóteo. Os homens se tornaram mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E os prazeres não necessariamente são pecados. Apenas é o meu futebolzinho, é minha rede social, é a minha atividade que eu gosto, mas que muitas vezes tira o tempo de comunhão com Deus e com sua igreja. Eu não estou aqui proibindo você de fazer uma coisa ou outra. Eu estou dizendo para você fazer um juízo sobre você mesmo e identificar o tempo que você passa investindo nas coisas de Deus e o tempo que você passa investindo no seu próprio prazer. De modo que hoje o que nós temos na igreja são às vezes crentes que buscam satisfação até no culto. O culto, a programação tem que lhe dar prazer, senão ele troca de igreja. Quando que na realidade a nossa reunião não é para satisfazer a nós mesmos, mas é para satisfazer o nosso Salvador. A nossa reunião aqui, o culto, por mais que tenha tudo programado aqui, ele não foi feito pensando em você. Ele foi feito para agradar o nosso Salvador. O culto é para Ele, a glória é para Ele. Tudo é para a glória do nome dEle. De modo que não é para lhe agradar, mas é para agradar o Filho de Deus. E às vezes nós nos encontramos assim, eu não gostei do culto. Eu não gostei hoje. Você não tinha que gostar. Ele foi feito pensando no Filho de Deus. Você deveria ter dito assim, será que o meu culto, o culto que eu entreguei ao meu Salvador, agradou Ele? Essa deve ser a sua preocupação. Louvado seja o nome do Senhor. A raiz dos vícios, irmãos, muitas vezes é uma busca legítima por felicidade, prazer, alívio, consolo e proteção. Ao ponto de muitas vezes as pessoas perderem um referencial do seu próprio corpo e se entregar a prazeres impensados. De modo que é sempre muito comum, tristeza após tristeza, logo depois de ter vivenciado momentos de prazeres. Ou não? Muitos não se rendem ao pecado e quando termina aquele momento, estão entristecidos e vazios, porque satisfazeram a sua própria carne, mas entristeceram o Espírito Santo de Deus. Mas a promessa de Jesus continua: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós que temos a graça do Espírito Santo em nós, a provisão de Deus para as nossas vidas, devemos ser então faróis. Faróis para quem?
para um mar de pecado que está aí, mostrando o caminho do Filho de Deus. É como diz o hino da Aline Barro, como um farol que brilha longe, como ponte sobre as águas. É um chamado à nossa vocação. A nossa vocação tem que ser apresentar o Filho de Deus àqueles que estão perdidos. Assim, eu quero lhe dizer, e já caminho para encerrar, que o problema muitas vezes, quando nós perdemos o domínio próprio, é porque muitas vezes nós cedemos a coisas comuns. Não são coisas extraordinárias, mas os que nos levam a tropeçar, que minam as nossas forças, são coisas comuns, coisas que todo mundo faz. Às vezes uma navegação exagerada na internet, às vezes o site pornográfico, às vezes a sensualidade violenta, por vezes a murmuração, outras a fofoca, outras a inveja. Essas coisas que têm muitas vezes assumido o controle da nossa vida. Às vezes a mentira. Quando não a mentira, a meia-verdade, que tem nos afastado e tem minado as nossas forças e nos distanciado do Espírito Santo de Deus. Mas você ainda assim é convocado nesta noite a pensar. Essa mensagem, irmãos, deixou de ser uma mensagem. Ela é a mensagem para a tua vida. Ela não foi dita ou pregada aqui para o irmão que faltou. Não é para você estar agora dizendo assim, mas se fulano tivesse aqui para ele ouvir isso, ia dar certinho, era feitinha para ele. Não, essa mensagem foi para você. É um convite a acertarmos a nossa vida com Deus. Porque ser cristão e viver um evangelho genuíno vai além de um domingo à noite. É para ser vivido no dia a dia, nas nossas relações. Eu quero agora desafiar você. Eu quero que você se coloque de pé, por gentileza. Eu quero que você agora liste na sua mente aí hábitos que têm te escravizado. Coloca para fora. Faz que nem Jesus. Diga para Deus, denuncie o seu pecado. Diz, Deus, a minha vontade era essa. O meu desejo é esse. Coloca diante de Deus como Jesus fez. Deus não vai te julgar. Ele vai te ajudar a vencer essa tua própria vontade. Eu quero te convidar nesta noite. Se tem algo te escravizando, seja na área sexual, no jogo, no lazer, na diversão, no vício, cigarro, bebida, comida, mentira, meia-verdade, Deus te conhece. Eu não tenho interesse de saber os seus pecados. Deus sabe. Hebreus 4:13 diz que por todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem haveremos de prestar conta. Eu quero te convidar a dar um basta nessa noite. Eu quero te convidar a dizer assim: Senhor, em teu nome, eu quero exercer domínio próprio para dizer não a estas coisas na minha vida. Nós vamos cantar de novo, me refaz. E eu quero te convidar a denunciar diante de Deus. Agora colocar a tua vida como um vaso talvez arranhado, quebrado, trincado, cheio de coisas que às vezes desagradam ao Senhor. Eu não quero te julgar nesta noite. Eu quero que você diga assim: Senhor, amassa, faz de novo, tira de mim esses vícios. Eu quero caminhar para a glória do teu nome. Cante essa canção com alegria. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo.
Tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero te convidar a fazer como Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8 diz assim: e Daniel assentou em seu coração, ele tomou uma decisão de não se contaminar com a comida e com a bebida do rei. Tome a decisão nesta noite de não ceder, de não se contaminar. E que o Espírito Santo possa frutificar na tua vida frutos dignos de arrependimento. Tornar-te amoroso, alegre, pacifista, fiel, bondoso, benigno, longânimo, manso e cheio de domínio próprio. Curve sua cabeça, nós vamos orar. Espírito da verdade, nós pregamos a tua palavra nesta noite, Senhor. Eu não posso fazer nada nem por mim, que dirá pela tua igreja, Senhor. Mas o teu Espírito pode, Senhor, acertar a vida deles contigo, Senhor. Meu Deus, que agora, nesta hora, o teu Espírito agora convença os teus filhos daquilo que eles têm errado, daquilo que eles têm cedido, daquilo que eles têm negociado, Senhor. Que o teu Espírito agora os refaça para a glória do teu nome. Que agora o teu Espírito seja um auxiliador, apontando às vezes, Senhor Deus, aquilo que tem distanciado os teus filhos, Senhor Deus, da tua presença. Que o Senhor possa dar vitória na área financeira, no comer, no beber, controle, domínio. Na área sexual, Senhor Deus, e também no entretenimento, Senhor. Que os teus filhos venham viver para a glória do teu nome, Senhor. Que esta série de mensagens, que esta palavra possa fincar no coração do teu povo, Senhor Deus. Devolver-lhes a alegria da tua salvação, tirá-los da apatia espiritual e fazer ferver os seus corações